Olá, olá, mais uma vez. Como vão todos e todas? Hoje contamos aí com a participação do Ministério Público e já gostaria logo de início de agradecer a presença importantíssima aqui para os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, fundamental aí e, enfim, registrar como que é importante esse diálogo que está acontecendo. Eu não tenho o link. Te mandei por e-mail. Por e-mail? Isso. A gente teve a subsecretária Carol teve o celular clonado ontem, então a gente também está reorganizando os contatos. Acabei mandando o link por e-mail para ela, ela vai entrar aqui em seguida, tá? Então, hoje a gente tem aí 3 pontos de pauta para a gente tocar. Então, queria só fazer o registro, assim, essa reunião ela é gravada, né, para fins de publicação posterior no Drive aí da comissão, no canal do YouTube, para registro dos trabalhos que estão sendo realizados. E então, queria registrar o dia 23 de dezembro, com a presença da Patrícia Fernandes, Elaine Lima, Fernanda, Maria Verônica, Peter, Carolina Ruas, Maria Verônica, já falei, Carlos Zola, Bruno, e eu perdi alguém? Não, né? E Vinícius, eu. Enfim, sem mais delongas, vamos começar então logo, gente. Acho que aproveitar a presença, eu não sei o tempo disponível, né, das colegas do Ministério Público, para a gente poder abrir a fala aí para os membros da comissão que quiserem. Não sei se você quer fazer alguma fala também, Elaine, ou se quer ouvir primeiro a gente. Acho que eu posso só me apresentar, né, Vinícius? Eu vi que a Carol Ruas entrou também. Eu sou Elaine, eu sou promotora de justiça, eu estou na direção do Centro de Apoio Civil e da Defesa da Cidadania. Então, e hoje a Patrícia também é servidora do Ministério Público, ela está aqui também comigo hoje. A gente está de recesso, né, aqui no Ministério Público, mas a gente recebeu o convite na sexta-feira. E aí, dada a importância, né, do tema, a gente sabe que é urgente, assim, todas essas ações, né, da Lei Aldir Blanc, para a gente poder aproveitar o máximo de recursos possíveis, né, são todas ações para ontem mesmo. Então, o Ministério Público, a gente está aqui para poder ouvir, né, as demandas de vocês, ver quais são as dificuldades e ver o que a gente pode estar auxiliando, né, a gente está aqui para somar também ajuda e para a gente poder atingir o nosso maior objetivo. Então, a princípio era isso, né? Maravilha. Obrigado, Elaine. Enfim, registrar aqui novamente o quão importante para a gente é esse momento e agradecer aí vocês nesse dia de recesso, né? Agradecer a disponibilidade e a disposição também de poder topar esse encontro aqui. Queria saber se alguém da comissão quer fazer uma fala. A gente sempre abre inscrição, né, para as pessoas falarem, e no início, quem quiser se pronunciar já de antemão pode tirar o microfone, desmutar e falar. Quero só dar uma boa tarde para toda a comissão, boa tarde também para a Elaine por ter participado, e a Patrícia também, por ter atendido o convite. E, enfim, uma boa tarde para todo mundo, né? E é isso. Obrigada. Licença. Obrigado pela presença. Por favor, fique à vontade, gente. Só uma questão de ordem. Boa tarde a todos e todas, de antemão. Uma questão de ordem simples. Eu lancei lá no grupo do WhatsApp uma proposta de formato para a gente dar um dinamismo melhor para a reunião e tentar ser um pouco mais produtivo. Em relação ao tempos de fala, coordenação, queria só validar aqui com o grupo se tem acordo com aquela proposta ou, enfim, se a gente segue de outra maneira. Ok, Bruno. Inicialmente, o nosso tempo de fala previsto era em 4 minutos, né, para a gente poder garantir que todos pudessem falar, e o Bruno propôs a gente fazer um tempo de fala de 7 minutos e também a alternância da coordenação, mas não sei se cabe agora decidir isso também, assim, mas de qualquer forma está aí a proposta do Bruno
Se todos de acordo no aumento do tempo de fala. Vinícius, a alternância da coordenação não é uma necessidade, não. Foi só uma sugestão, não necessariamente para essa reunião, tá? Entendi. Então, ok. Então, a gente pode, sim, fazer esse controle aí do tempo de fala de 7 minutos para tentar garantir que todo mundo possa se pronunciar. Ok. O Peter se inscreveu e, em seguida, a Verônica. Pode tocar, Peter. Boa tarde a todos. Me escutam? Perfeito, obrigado. Não, na verdade, eu queria fazer só uma fala introdutória mesmo, assim, para a gente poder colocar o debate. Agradecer muito também a presença da doutora Elaine, doutora Patrícia. É muito importante para a gente esse momento, assim, esse debate aqui dentro dessa comissão, porque a gente vem debatendo a respeito de todo esse processo que tem significado a regulamentação da Lei Aldir Blanc em vários municípios no Espírito Santo, e a gente percebe, assim, através de muitos agentes culturais que chegam a nós com situações vividas nos municípios, que existe muitos entraves, às vezes, no momento de regulamentar essas leis nos municípios. E aí a gente tem debatido na comissão, então, da importância de a Carol Ruas, da Secretaria de Cultura, ela também já tinha falado conosco a respeito de uma possível parceria com o Ministério Público, e a gente vem debatendo nas últimas reuniões, então, sobre o quão seria interessante conversar, esclarecer algumas dúvidas sobre como essa comissão pode se colocar de uma maneira efetiva. Eu acho que ninguém aqui também tem nenhuma expectativa de levantar bandeiras ou tornar esse debate nem um pouco ideológico, mas a gente percebe, assim, que é um momento muito difícil, porque é uma oportunidade muito interessante que o setor cultural tem de se estruturar no diálogo com o poder público, através da distribuição desses recursos, que é um montante histórico para a cultura. Só que a gente percebe, assim, que existem muitas pegadinhas que acabaram fazendo criando uma distância muito grande entre as esferas responsáveis, né, principalmente os conselhos municipais de cultura e as secretarias de cultura dos municípios, que não conseguiram estabelecer um diálogo muito estreito com a sociedade civil, e o resultado foi que muitos agentes culturais que têm direito de receber esse recurso, por vários motivos, não conseguiram acessar esses recursos. E aí os motivos, assim, de uma maneira geral, são tanto desde uma super burocratização do processo, né, onde pessoas agentes culturais que muitas vezes não têm acesso a recursos de trabalho, acabaram sendo invisibilizados porque não tinham meios de realizar esses cadastros. Porque muitas vezes esses cadastros foram feitos por plataformas digitais, online, e muitos desses agentes eles nem têm acesso à internet, como é o caso de muitos circos, por exemplo. Muitos circos acabaram não sendo beneficiados porque não existiu um entendimento das prefeituras de incluir esses agentes culturais em todo esse processo. E a gente viu também muitos agentes culturais que têm iniciativas já há muitos anos, mas que, por uma falta também de onde eles participam, eles acabaram não sendo incluídos nesse processo, continuam invisibilizados. Então, assim, na verdade, a minha fala aqui tem um sentido mais introdutório mesmo, assim, porque tem outras pessoas no grupo que eu acho que estão até mais bem informadas sobre incongruências que aconteceram nesse processo, principalmente, por exemplo, na região metropolitana. Na verdade, se deu em todo o estado, né? Porque, inclusive, várias prefeituras não chegaram a regulamentar
a distribuição desses recursos, fazendo com que esses recursos voltassem para o Estado, e havendo o risco, inclusive, também de que esse recurso possa voltar para o governo federal. E a gente sabe que existem agentes em todos os municípios que precisam muito desses aportes, que não significam, não simbolizam só um auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura, mas que significa um investimento na cultura do país, né? E em todo um setor produtivo e de trabalho, que é a economia criativa, que mobiliza muitas pessoas, muitos trabalhadores, e a gente acredita que é nossa função, assim, já que a gente foi selecionado para estar participando dessa comissão de monitoramento nessa esfera estadual, então que a gente achou que seria muito importante ampliar esse debate, principalmente porque a gente está fazendo todo o possível para registrar assim, tudo que a gente está vendo e a discussão que está acontecendo, e a presença das senhoras é muito importante para a gente poder elucidar algumas questões. Eu sei que o Bruno Lima, que é o representante titular da região metropolitana, teve acesso a muitas informações que agentes culturais dos municípios, por exemplo, de Vitória, de Vila Velha e da Serra, trouxeram, e a gente debateu sobre elas, está tentando estudar uma maneira de repassar também essas informações para a Secretaria de Cultura e para o Ministério Público de uma maneira oficial, para que a gente compreenda que tipo de parceria que pode haver entre esferas de governança pública, para a gente, se não conseguir solucionar esses casos agora, pelo menos que a gente sinta que a gente travou um debate importante a respeito desse tipo de situação, né? Para que em eventos similares no futuro, o setor cultural brasileiro, assim, incluindo todas as secretarias de cultura dos municípios e dos estados e os conselhos municipais de cultura, possam se colocar de uma maneira mais efetiva, né? Para encerrar a fala também, quero dizer assim que a gente observou o esforço de vários agentes públicos assim em garantir o cadastro desses agentes culturais que têm direito ao benefício, mas por muitos entraves assim burocráticos, um excesso de burocratização, a gente percebeu que eles também muitas vezes ficaram limitados nas suas atuações. Então, eu até tenho algumas questões assim que eu posso ler e exemplificar, mas também tenho muito interesse de ouvir os meus colegas dessa comissão, porque eu sei que cada um tem bastante a contribuir nesse debate, então a minha fala nesse sentido é mais introdutória mesmo, para a gente pautar o debate a partir daqui. É isso. Acho que o Bruno Okay. E a Fernanda têm coisas muito interessantes a dizer, não é, Bruno? Quem que está inscrito? Verônica, né? Por ordem de inscrição, vou passar a Maria Verônica e a gente segue com o Bruno depois. Ok? Verônica, por favor. Boa tarde a todos os participantes da Comissão de Monitoramento da Lei Aldir Blanc. Boa tarde, secretária Carolina, que está aí. Boa tarde, Vinícius, né? Representações da Secult. Boa tarde, muito bem-vindas as doutoras Eliane e a Patrícia. Eu sou a Maria Verônica, sou a representação das artes cênicas aqui no Conselho Estadual de Cultura e estou representando aqui nessa comissão de monitoramento o Conselho Estadual de Cultura. A categoria que eu estou mais à frente é uma categoria de circo, né, onde eu estou presidente do Centro de Apoio e Memória ao Circo do Estado do Espírito Santo, onde tem vários circos associados a esta entidade. Bem, primeiramente quero agradecer muito, né, a comissão agradece muito a presença das senhoras aqui nesta reunião de hoje, que é a nossa última reunião de 2020, e é uma reunião bastante importante como as outras, mas essa é muito mais importante porque está se finalizando o prazo da questão da Lei Aldir Blanc, a definição, né, de todos os projetos da Lei Aldir Blanc. Queremos colocar aqui algumas questões para que saibamos que teremos o Ministério Público
como parceiras nesse processo da Lei Aldir Blanc. É onde nós, enquanto sociedade civil, temos a nos recorrer, né, que é o Ministério Público. Percebo, e os componentes aqui também percebem, o trabalho que a Secult vem fazendo, mas a gente também quer contribuir para que isso realmente chegue na ponta, chegue a todos os artistas e técnicos do Estado do Espírito Santo. A Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, a Lei Emergencial Aldir Blanc, ela veio no intuito de atender a todos os artistas. Artistas que estiveram paralisados com as suas atividades devido a esse caos que foi o coronavírus Covid-19. Vários artistas, todos eles, toda a cadeia artística do Brasil foi parada, inclusive toda a cadeia mundial foi parada. Então, essa lei Aldir Blanc, ela veio exclusivamente para o atendimento desses artistas e técnicos, juntamente com toda uma comunidade cultural que também se encontra dentro de uma cultura popular, de uma cultura comunitária, de uma cultura ambiental. Eu falo aqui, basicamente, em nome dos artistas e técnicos e os circos como um todo, e também porque nós temos representações de vários movimentos, de vários segmentos. O Peter falou muito bem, falou da questão da burocratização que aconteceu durante esses editais, principalmente com relação aos artistas que não têm um embasamento, não sabem, muitos deles não sabem nem assinar o seu nome, e muitos deles ficaram de fora, com trajetórias fantásticas, estão de fora. Inclusive, eu estive hoje na Secult, levando um problema seríssimo de um circo que tem 30 anos, sabe, aqui de atividade, não conseguiu ser aprovado num projeto de trajetória. Então, assim como ele, tem outros circos que também não conseguiram, outros artistas, né, com seus 30, 40 anos também não conseguiram. Eu venho aqui, durante todo esse tempo, questionarmos a questão da presença e da valorização do artista da terceira idade, dos artistas negros, dos artistas dentro dessa diversidade cultural que a gente tem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu primeiramente quero ter como confiança de que nós teremos essa parceria, não de denúncia, não de nada, porque não existe denúncias, existe um trabalho para sermos em conjunto com esta comissão, fazer com que, e juntamente com o Ministério Público, fazer com que esses 3 instâncias cheguem realmente os benefícios para onde tem e para onde estão essas necessidades, para quem mais está sacrificado hoje. A burocratização, temos que rever isso. Eu percebo o secretário numa luta imensa nacionalmente com relação à prorrogação dessa lei, mas, assim, todos eles estão, o último dia hoje é de recurso, e acredito que só tem esse recurso agora até o dia 31. Então, que revejam muito bem esses recursos, porque todos os recursos que entraram são recursos verídicos, são recursos legítimos. Muitas pessoas que têm um trabalho sério, muitos circos que têm um trabalho sério, muitos grupos de teatro, muitos grupos de dança que têm um trabalho sério ficaram. Então, a nossa proposta aqui é que o Ministério Público, juntamente com todos nós aqui, faça com que essa suplência e essas pessoas que foram reprovadas, digamos, de uma forma, não falo injusta, mas de uma forma não avaliativa, que sejam reavaliados. E que esse benefício chegue a essas pessoas todas. Esse benefício não era nem para se ter um edital de concorrência, deveria se ter um edital de premiação. Mas eu também compreendo esse lado. Mas, então, assim, outra coisa também que eu gostaria muito de falar aqui, é que a questão da comissão julgadora, ao nosso ver, essa comissão julgadora deveria ser uma comissão julgadora que fosse com pessoas que realmente soubessem a realidade desses artistas daqui. Eu praticamente sou contra essa lei emergencial, eu sou contrariamente ao pensamento de que tinha que se ter uma comissão de fora, e como nos outros estados está acontecendo diferente, foram criadas comissões específicas para a lei, porque compreendem que a lei é uma lei emergencial. A fome tem pressa, e quem sabe quem tem fome é quem vive com ela e quem vive com quem sente fome. Então, assim, é nesse sentido que a gente fez essa fala toda, esse convite todo, para que juntos tenhamos saídas
para que esses recursos realmente cheguem a todos de sua maneira geral, que estejam realmente precisando e que estejam na sua vulnerabilidade. Ok? Obrigada. Ok, Verônica, obrigado. Bruno? Opa, boa tarde a todos e todas. A Patrícia, Elaine, Carol, Fernanda, Peter, Vinícius, Verônica, Carlos, todo mundo. Acho que eu falei todo mundo. Gente, estou muito feliz com esse encontro aqui, esse esforço aí, principalmente dos nossos convidados, que foram convidados muito em cima da hora, né? E ainda assim compreenderam a necessidade de estarem aqui. Inclusive a própria subsecretária, que embora esteja mais próxima da gente, não tem a menor dúvida que também tem as dificuldades aí dela para estar assumindo agendas de última hora. Então, assim, saudar a essa postura aí. E, assim, já está bem colocada aqui as questões, né? O Peter, principalmente, fez uma introdução muito completa. A Verônica traz dores com as propriedades que eu acredito que ninguém melhor do que ela aqui, pela trajetória dela, o tempo e relação com essa cadeia produtiva que ela tem. Assim, eu acho que a sensibilidade do que ela traz não pode ser melhor expressada, talvez, por outro membro aqui, né? Com todo respeito a todos os membros. Mas, para contribuir de fato aqui na minha fala, nesse momento, eu queria assim, que a gente observasse a necessidade de trabalhar essa comissão aqui, que estamos, né, trabalhando e fazendo esforços para realmente conseguir criar um elo principalmente de comunicação e compreensão com a cadeia produtiva, né? A base social, o artista, o produtor, o fazedor cultural, que está ali na ponta do sistema, né? E ansioso por entender e acessar o recurso da Lei Aldir Blanc. Inclusive, né? Nós aqui, membros dessa comissão, também somos parte desse elo, dessa cadeia, né? Estamos aqui, talvez, com um grau um pouco a mais de possibilidade de contribuir, né? De tempo e de necessidades básicas atendidas, né? E aí, acho que é uma diferença sutil, mas ainda assim uma diferença. Mas que nos credencia a fazer essa comunicação, esse elo, né, entre quem está lá na ponta, tentando entender como funciona, como se aplica, como que se acessa o recurso, né, se é beneficiário ou não, né, existe uma lacuna enorme nesse aspecto, né, eu percebi nesses meses, muitos artistas, produtores e fazedores da cultura que não se viam, não se percebiam como um beneficiário desse recurso, ou seja, como um legítimo produtor ou fazedor da cultura. Então, assim, eu acho que o ponto da comunicação ele é nevrálgico aqui para o trabalho dessa comissão. E aí, fazendo um esforço muito central nessa questão, a comissão ela percebeu que só se comunicar fica num limite... É um limite importante, fundamental, mas se ele não for acompanhado de outros instrumentos, se torna até um limite frustrante, assim, inclusive para nós mesmos, membros da comissão, né? E a gente entender que tem situações delicadas acontecendo em alguns setores, em alguns momentos, e municípios, enfim, mas não nos vemos com ferramentas ou, enfim, atribuições, né, que nos permitam, de fato, colaborar, né, a não ser se comunicar mesmo. Que, repito, já é muita coisa, já é muito importante.
E aí que a gente veio, né, na exaustão de tudo que esse ano que a gente tem vivido, né, perceber e começar a tratar com mais determinação a necessidade de criar um elo de parceria ou de enfim, né, de consultoria, seja lá como isso pode ser mais adequado, com o Ministério Público, que eu acredito, né, vou falar aqui do meu entendimento, talvez tenha um papel semelhante ao de uma comissão provisória como é a nossa, assim, de criar essa intermediação, né, entre as instituições, né, e a sociedade. E aí, assim, tem vários casos, eu, inclusive, discuti a exaustão aqui com os membros, colegas dessa comissão, né, sobre como que a gente encaminharia esses casos, e aí muitos foi entendido que era caso de protocolar, enviar para o Ministério Público, mas também, por outro lado, a gente ficava se perguntando, tá, mas é assim mesmo que funciona? A gente junta tudo que está vendo, protocola e as coisas vão funcionar bem assim? E aí, talvez, né, no milindre dessas dúvidas que é importante esse diálogo aqui agora, assim, para a gente entender como realmente a gente pode melhorar essa atuação a partir de uma conexão mais próxima com o Ministério Público. Eu quero também registrar aqui, né, com quase 10 anos de atuação, eu nunca estive tão próximo do órgão que é a Secretaria de Cultura do Estado, né? Nem para fins profissionais, muito menos, né, para fins de fazer um trabalho voluntário como este aqui. E aí, independente disso, eu não tenho dúvida, percebo com clareza que essa gestão ela tem sido muito próxima, muito aberta, democrática, e isso tem feito toda a diferença. Mas a referência que a gente tem de um trabalho muito sério e, inclusive, até muito competente da Secretaria de Cultura do Estado, ela não se aplica a todos os municípios, né? Os municípios têm muitos aí que isso é muito novidade, lidar com recursos da cultura, com conselhos de cultura, enfim. E aí a gente vê que é onde a coisa se torna ainda mais delicada. Então, assim, já acabou o meu tempo, desculpa já passar, e é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Obrigado. O Peter se inscreveu também, e depois do Peter a Fernanda, e eu em seguida da Fernanda. Aí eu acho que a gente poderia dar uma encerrada na rodada de falas, né, para saber se a Carol também tem alguma fala, e se a Elaine ou a Patrícia também querem falar alguma coisa em cima do que foi colocado aqui. Vai lá, Peter. Pois não. Eu, na verdade, gostaria de ler 7 pontos de tipo um relatório que a gente começou a preparar e que eu acho que eles acabam sendo um pouco elucidativos de uma maneira generalista de muito do que a gente observou assim nessa regulamentação nos municípios, né? Aí que são os seguintes: a gente percebeu falta de clareza nos prazos devido a orientações das procuradorias municipais de que o processo de distribuição dos recursos não fosse realizado via decreto, e sim apenas como lei após debate do projeto de lei na Câmara dos Vereadores, o que fez com que houvesse adiamento das datas de início e fim das inscrições. Então, nisso houve muita dúvida, muita desinformação, porque as pessoas não tiveram clareza de como, quando elas poderiam fazer esses cadastros. Muitas delas nem chegaram a tomar conhecimento de que esse processo estava acontecendo. O outro ponto é que teve uma divulgação falha, porque muitas prefeituras divulgaram apenas para círculos próximos de pessoas que já mantêm relacionamento com as prefeituras, para evitar penalidades da legislação eleitoral, o que ocasionou pouco conhecimento sobre o direito do acesso ao recurso do auxílio emergencial pelo agente cultural e os meios para obtê-lo. Outro ponto é
muitos municípios não implementaram comissões de monitoramento nos conselhos municipais de cultura, o que provocou um isolamento do setor público no debate sobre a implementação da lei nesses municípios e o não acompanhamento fiscalizatório para garantir a distribuição democrática desses recursos. Outro ponto é a falta de mobilização das prefeituras municipais para garantir todo o mapeamento dos agentes culturais de suas localidades em tempo hábil para garantir a conclusão do cadastro de todos os rascunhos de formulários preenchidos pelos agentes. Então, o que a gente percebeu é que houve, por parte do setor público, um certo apego a uma mentalidade legalista, assim, uma visão meio burocratizada do processo, que fez com que muitos agentes culturais simplesmente não tivessem a oportunidade de realizar os cadastros para a distribuição dos recursos de uma maneira não competitiva. Por que isso? Porque a lei Aldir Blanc, ela prevê 3 incisos, né? O primeiro inciso é um auxílio a pessoas físicas, trabalhadores da cultura. O segundo inciso é um auxílio a grupos culturais e espaços culturais. E o terceiro inciso é um auxílio a projetos, né? O que a gente percebeu, então, que aconteceu com essa questão dos prazos é que houve esse rigor muito grande em relação a esse cadastro para a distribuição de cada inciso e no final das contas, o que aconteceu é que muita gente que teria direito a receber como representante de grupo cultural, ou seja, grupos e espaços culturais que têm trabalhos relevantes em todo o estado, eles acabaram não tendo a oportunidade de receber o auxílio de uma maneira desburocratizada e foram induzidos a entrar numa competição de projetos no inciso 3, porque os recursos que sobraram dos incisos 1 e 2 são remanejados, são revertidos para o inciso 3. Mas o que a gente percebe, então, aí é que as pessoas que mais precisavam, elas não tiveram a oportunidade, justamente porque elas foram levadas a competir com pessoas que têm expertise na elaboração de projetos, e aí essas pessoas que muitas vezes são mais simples, elas não tiveram como ter o auxílio de uma maneira simplificada, o direito em si, né? Elas tiveram que concorrer por esse direito. Aí, para finalizar os pontos, então, a gente percebeu a falta da disponibilidade do servidor público de cultura para garantir a inclusão de todos os artistas e técnicos da cultura em sua região no cadastramento, facilitando a desburocratização e auxiliando a certificação de grupos existentes há mais de 2 anos, mas que ainda sem documentação oficial. Ou seja, grupos que existem, que as pessoas têm conhecimento, mas que muitas vezes fazem os trabalhos de maneira totalmente independente, sem nenhum auxílio governamental, e que nesse momento deveriam ser auxiliados, mas justamente não houve um esforço do setor público para que esses grupos fossem incluídos no processo. Para finalizar os últimos 3 pontos, o não estímulo às associações de moradores com atividade cultural para que fizessem um cadastro para obtenção do recurso emergencial da lei, de maneira a estimular a realização de mais projetos culturais e o desenvolvimento do setor de economia criativa na região. O fechamento cedo dos prazos de cadastro, como já dito, que fez com que muitos agentes não pudessem participar da distribuição ampla para os coletivos e espaços culturais, como prevê o inciso 2 da lei, e que a maior parte dos recursos desse inciso fosse transferida antecipadamente para o inciso 3, que prevê o lançamento de editais para concorrência de projetos, fazendo com que agentes culturais tenham tido que enfrentar dificuldades na livre concorrência de elaboração de projetos. E, para finalizar, então, a realização de editais com métodos de inscrição complexos, burocratizados, que não facilitaram o acesso dos agentes culturais sem expertise na elaboração de projetos. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que é isso que se observou, assim, dessas incongruências, e eu acho que isso tem muito a ver com uma mentalidade, assim, que existe ainda no setor público de
de que não se pode dar um auxílio, né? Assim, a gente percebe assim que de uma maneira geral existe até um preconceito sobre essa questão de repasse de recursos com fins de auxílio emergencial. Então, parece que o próprio servidor da cultura nos municípios ele ficou muito apegado ao fato de os grupos e os projetos terem que, na verdade, os grupos terem que darem contrapartidas para receberem um auxílio, sendo que, na verdade, ou seja, mais trabalho, né? A gente percebeu que houve uma cobrança de trabalho ao invés de uma facilitação aos agentes culturais do setor. Então, minha fala nesse momento é isso. Obrigado. Ok, Peter, obrigado. A Verônica retirou aqui a inscrição dela, falou que iria falar no final. Então, a minha fala também se dá no sentido que no início, na ansiedade aqui de começar logo e aproveitar o tempo, eu não apresentei devidamente os colegas, né? Mas acredito que aí com a fala, cada um teve a oportunidade de se apresentar também. Queria só registrar, assim, que o importante, assim, também disso tudo, né? Além dos apontamentos feitos pela comissão devido a demanda que a gente recebe da sociedade civil mesmo, né, o contato com quem está na ponta, e como que isso é interessante passar, seja para o poder público, né, Secretaria de Estado ou as secretarias municipais, também para outras instâncias como o Ministério. Assim. Então, entender também esse momento como essa apresentação mesmo, né, prazer, somos nós, comissão, e estamos aqui à disposição também para poder ajudar o Ministério Público no trabalho deles, que eu sei que, né, de vez em quando, vocês recorrem à Secult também, pedindo algumas informações, e eu acho que a gente, da comissão, também tem bastante a somar, né, apesar de eu ser um servidor aqui do Estado, né, e atuar como um coordenador, vice-coordenador aqui da comissão, né, a comissão ela é composta por representantes da sociedade civil. Então, enfim, só registrar esse contato mesmo, né, para uma parceria aí, porque apesar do primeiro momento, digamos assim, da execução da lei, da aplicação da lei, já está nos seus finalmente, né, que é o repasse, a gente ainda tem um momento de prestação de conta, caso não seja prorrogado. Então, acho que é fundamental também essa nossa atenção como comissão de monitoramento, né, a gente ficar atento a isso, para justamente tentar fazer com que os apontamentos aqui colocados, como, por exemplo, o excesso de burocratização, ele também não seja repetido, né, nessa segunda etapa de repente, prestação de conta dos beneficiários do inciso 2, né, ou a prestação de conta também de quem foi contemplado no inciso 3, nos diversos editais aí dos municípios e do Estado, enfim, assim, então, apesar de ser quase 31 de dezembro, né, ainda tem muito chão pela frente e esse contato, esse momento, hoje é fundamental por conta disso. Então, agora eu vou... Ninguém mais se inscreveu, né, eu vou perguntar se vocês querem fazer alguma fala. Elaine, Patrícia, Carolina, podem ficar à vontade também. Vinícius, é que a Carol está agora no telefone, né? Mas se ela quisesse falar um pouquinho antes, aí eu falava logo em seguida. Mas acho que eu vou, né? Enquanto ela está ali ocupada, ouvir, né, atentamente toda a fala de vocês, né? E vejo como o Bruno e a Verônica ressaltaram, né? O Peter também. Acho que um dos avanços que a pandemia nos trouxe, né, é, sem dúvida, essa aproximação entre os órgãos e a sociedade, ressaltando essa importância do diálogo, da comunicação e dessa desburocratização das nossas ações. Então, isso reflete justamente também nesse diálogo com o Ministério Público, né? A gente sabe que a gente é um órgão também que trabalha com documentos mesmo, né, através de denúncias, de protocolos, mas nesse momento, principalmente pandemia, essas reuniões, esses contatos, eles ficaram muito mais fáceis da gente estar fazendo. Então, o acesso, né, ao Ministério Público hoje é facilitado de diversas formas, não só através mesmo da forma escrita,
embora para alguns dos nossos procedimentos a gente vá precisar dessa fase, né? Mas o Ministério Público, a gente, né, dos 78 municípios do estado, a gente tem promotor em todos os municípios, né, apesar de serem 67 comarcas, mas a gente tem atuação em todos. Então, assim, o centro de apoio, a gente é como se fosse um órgão de inteligência, né? Eu não tenho atribuição em cada município, eu dependo, o braço, né, é o promotor que está lá na ponta. Então, assim, a gente, centro de apoio, a gente recebe as informações e a gente trabalha soluções, né, e espraia, né, para o Estado, para a gente ter uma agilidade para que cada promotor possa agir e com as informações que a gente está levando de uma forma mais mastigada. Então, receber essas informações de vocês, né, da comissão, da Secult, como a gente também solicitou algumas vezes, né, o papel do Ministério Público, a gente começou a receber essa demanda Lei Aldir Blanc quando a gente foi demandado pelos representantes da Casa de Povos de Matriz Africana, né, justamente pela questão do inciso 2, a dificuldade das casas de cultura, né, de estarem recebendo. Então, esse foi até a primeira demanda que a gente recebeu da lei específica. Por mais que sejam recursos federais, então, o Ministério Público Estadual, a gente também tem um pouco um limite também de atuação, né? Tem alguma parte que a gente precisaria também estar chamando para conversar junto com a gente o MPF, principalmente para essa parte da fiscalização direta, né? Da aplicação do recurso, depois de prestação de contas, o MPF tem uma competência, né? Uma atribuição muito grande também. Então, são dois órgãos, né, gente, Ministério Público Estadual e Federal, que poderíamos estar trabalhando também junto com a comissão, junto com a secretaria, né? Para o que for, eu vejo como dificultador nesse momento, né? Essa questão do prazo mesmo, né? De muitas das questões que vocês levantaram aí. Se a gente tem até o dia 31 mesmo, né? Até o dia 31, se não houver prorrogação, acho que é difícil da gente consertar isso que os municípios até hoje não agiram, né? Com essa regulamentação, né? Com essa falta de comunicação, do acesso mesmo à própria comunidade. Mas a gente vamos pensar em trabalhar, mesmo que sejam para demandas futuras, né? O que a gente conseguir resolver dessa parte, ou se não, acho que esse enfoque, né? Esse holofote que já teve, né? Para a Secretaria de Cultura, para o setor de cultura, já é um ganho muito grande, né? Para a gente realmente fazer essa articulação mesmo, de chamar atenção para todos os agentes políticos, para que tenham isso de forma organizada, né? Até com o cadastramento a gente encontrou muita dificuldade. Para alguns municípios que a gente ligava, eles não tinham nem ideia de como fazer esse cadastramento e quais seriam as casas, né? A grande maioria, a própria Vitória, eu liguei para a Secretaria de Cultura, eles falaram, a gente não tem essa relação das casas dos povos de matriz africana aqui, de origem de matriz africana, a gente não tem essa relação, a gente tem que ver com as outras secretarias que são afins dessa matéria. Então, a gente vê que dentro do próprio município cada um ficou numa pastinha, né, e não tem essa comunicação com a comunicação, né, essa transversalidade ali de temas não foi muito trabalhado, muito bem entendido pelos municípios, né. Pelo Estado, né? Quando eu conversei com a Carol diversas vezes, até na reunião, a gente via a fala do Estado, era sempre no sentido de estimular essa desburocratização, que era uma das preocupações nossas, né, do Ministério Público, mas a orientação que a gente estava recebendo, que o Estado estava repassando, era justamente nesse sentido, para que o recurso pudesse, de fato, ser disponibilizado para as pessoas, né? Porque não é interesse nenhum da gente ter que devolver recurso, né? Já é tão difícil da gente receber algum recurso para essa área, a gente chegar no ponto assim de uma incompetência nossa, da gente não conseguir alcançar todas as pessoas que precisam, é um pouco frustrante mesmo, né? Então, o Ministério Público está à disposição, assim, a gente, como, né, a comissão, acho que pode, assim, entrar em contato a qualquer momento que precisar mesmo. Acho que agora a gente tentar pensar em ações de curto prazo, que eu não sei mais se a gente vai ter essa possibilidade, se não houver essa prorrogação, né?
mas do que for possível, a gente está aqui também à disposição, pelo menos para o diálogo e para a gente estar trabalhando essas situações, mesmo que seja para frente, a gente está à disposição também. Aí, Carol, você que estava no telefone, mas agora se eu puder também contribuir um pouquinho, e aí depois a gente pensa em qual os nossos encaminhamentos, né, para a gente tentar ter essa efetividade, pelo menos de uma forma, agora a gente poder minimizar um pouco esses prejuízos que pelo visto, já vão ocorrer, né? Perfeito, obrigada, Elaine, pela passada de bola. Eu peço desculpas porque eu tive que atender uns telefonemas, né? A gente está praticamente na véspera do encerramento do exercício, então, e inclusive a Lei Aldir Blanc, ela força a gente a ter que abrir dias de trabalho para além do que está pactuado dentro do exercício, né? Finais de semana, feriados e, enfim, eu não pude deixar de atender. Assim. E, bom, eu também, eu acho que o Vinícius falou no início, eu tive minha conta do WhatsApp invadida ontem e peço desculpas se algum de vocês aí recebeu algum tipo de mensagem criminosa, porque alguém se passando pela minha pessoa andou pedindo dinheiro, enfim, aplicando golpes e, enfim, outro transtorno muito grande, assim. Então, estou me reorganizando os meus contatos também. Mas, enfim, falando, né, especificamente aqui da nossa pauta, eu, enfim, acho que tenho certeza de que essa comissão aqui que foi montada, né, para criar um espaço de diálogo, né, com a Secult, com demais gestores dos municípios, fez um trabalho de muita assertividade, assim, acho que a gente conseguiu, de fato, criar um espaço de troca, de diálogo, de compreensão, como o Bruno disse em algumas falas anteriores, e também acho que nos ensinou muito a perceber, né, os desafios do percalço, né? Eu sempre falo, tenho dito que a Aldir Blanc, ela veio para trazer todas as nossas fragilidades enquanto gestão pública, né, enquanto setor organizado, à tona. E apesar de trazer também muitas oportunidades da gente tentar aprender com elas, tentar resolver. Então, essa questão da burocratização, por exemplo, dos processos, né, do relacionamento com o recurso que é público, acho que é um exemplo muito factível disso, né? Porque a gente viu na pele que numa situação de emergência, num prazo curto, né, em condições atípicas, a gente ainda tinha muitos entraves para conseguir contemplar todas as pessoas. Hoje ainda é o último dia de recurso, né, dos nossos editais e, enfim, tem muitas coisas acontecendo ainda porque as pessoas que não conseguiram obter a pontuação, né, mínima dos editais ainda estão entrando em contato, estão buscando, né, protocolar e, enfim, né, fazer o questionamento da decisão das comissões. Então, tem muita coisa para acontecer hoje ainda. Mas, de fato, nós lançamos aí, né, a dona Elaine já sabe e os membros da comissão já sabem, né, o Estado, ele trabalha com os editais, com os incisos 1º e 3º da lei. Então, o inciso 1º, que é a renda emergencial aos trabalhadores da cultura, é uma renda que ficou vedada, né, dos demais trabalhadores, somente os trabalhadores que tinham uma característica muito específica, e isso acabou sendo muito restritivo. Nós planejamos atender em torno de 6 mil trabalhadores, mas nós só conseguimos trabalhadores habilitados, em torno de 500 trabalhadores habilitados para receber esses recursos. Então, é um volume de recursos muito aquém do planejado. E isso fez com que a gente tivesse também um excedente muito grande de recurso para a gente remanejar para a nossa outra possibilidade, que é o inciso 3º. Com esse inciso 3º, nós lançamos 8 editais, sendo 4 editais do nosso Fundo de Cultura e 4 chamamentos públicos para organizações da sociedade civil, né? Uma que tem primeiro, né, que tem um caráter de um repasse mais direto ao fazedor da cultura, e outro
um repasse via organização OSC com o objetivo de gerar contratações, gerar realizações nos territórios. Então, a gente teve uma demanda muito grande, né, em relação a esses 4 editais de Funcultura. Entre esses 4, a gente tinha 2 deles que eram premiações, né, o licenciamento de obras audiovisuais, que era uma aquisição de produtos audiovisuais já finalizados. Quando eu digo prêmio, né, gente, só para todo mundo entender, quando eu digo prêmio é que não há um projeto a ser cumprido, né? Você apresenta uma documentação, apresenta um produto e você é avaliado por aquilo que você já fez. Então, você está sendo premiado, você não está sendo apoiado para receber um projeto. Essa é a diferença básica entre os instrumentos. E o outro edital de premiação é o Trajetórias, que tinha como objetivo premiar a trajetória de grupos da cultura popular e grupos também artísticos, né? E coletivos culturais e circos e uma grande gama, né, de coletividades artísticas e culturais. E tinha, que também é uma premiação, esse é o Trajetórias, teve uma procura muito grande e que a gente teve aí um saldo de mais de quase 400 inscritos, né, para 120 prêmios que estavam sendo distribuídos. A gente fez um movimento, né, na última semana de analisar o nosso orçamento para ver, né, essa relação entre o que a gente ofertou de oportunidade, o que veio de demanda e esses recursos remanescentes do inciso 1, e a gente tomou essa decisão de que, né, não havendo mais tempo, todo mundo sabe do tempo exíguo para poder trabalhar, não havendo mais tempo, a gente vai passar a trabalhar para convocar e premiar os suplentes desses editais que foram publicados. A gente sempre teve uma ideia de que a Lei Aldir Blanc tinha um prazo extremamente curto, né, diante das exigências e das necessidades que o recurso público, dentro da máquina pública, precisa para poder chegar às vias de fato, né, digamos assim. E sempre soubemos disso, assim, né, desde o momento em que a lei foi aprovada. Aí isso vai ficando mais dramático, né, quando a gente vai chegando mais perto do fim desse prazo, sem ainda uma sinalização definitiva de prorrogação da vigência desses recursos. Então, eu acho que a gente ainda tem, né, chances desses recursos serem prorrogados, a gente ainda tem entendimentos diversos, e caso isso venha acontecer, a gente ainda consegue publicar novos instrumentos, que era a nossa intenção desde o início, novos editais, trabalhar novas formas de contemplar aqueles que eventualmente, né, ficaram de fora dessas oportunidades que foram lançadas, mas isso só vai ser possível se a gente tiver uma notícia de prorrogação. Como ela não há até agora, a gente está trabalhando com esse plano A, que é o plano de fazer a contemplação dos suplentes dos editais, que tiveram suplentes, obviamente, que são os editais Trajetórias, Artes Integradas e Cultura Digital. O licenciamento não teve suplentes e a gente não está trabalhando com a hipótese de convocar suplentes dos chamamentos para a OSC, porque a gente entende que né, a demanda que apareceu com a publicação desses editais demonstrou a real necessidade do nosso setor cultural. Então é isso, é o que nós temos para dizer hoje aqui para vocês. Se houver alguma dúvida, alguma questão que não tenha sido esclarecida também, eu já estou aqui à disposição. E antes, na verdade, de encerrar a minha fala, eu também queria dizer, queria dizer o seguinte,
E aí é muito importante que o Ministério Público esteja presente assim, nesse momento, porque nós temos um entendimento de que, uma vez que esse recurso foi repassado para uma situação de emergência que se prolonga, né, que é, na verdade, cada vez mais acirrada, como tem se demonstrado, é uma incoerência a gente fazer devolução, tanto a gente quanto os municípios fazerem devolução de qualquer recurso remanescente que possa vir a acontecer. E a gente tem tentado se articular junto das nossas procuradorias, entre estados, né, dentro da própria estrutura do governo, para que a gente consiga, né, no caso de não haver uma medida administrativa que contemple essa prorrogação de uma maneira adequada, a gente conseguir se articular para que judicialmente a gente consiga reaver esses recursos, né? Eu não sei se o MP pode contribuir, né, diretamente, mas assim, inclusive sendo propositivo em relação a isso, assim, né? Quando a gente pergunta como que a gente pode tentar melhorar, como que a gente pode tentar ajudar, se houver alguma janela de atuação do Ministério Público, né, junto ao Ministério Público Federal, inclusive, né, junto de outras organizações jurídicas, que a gente pode tentar, em conjunto, montar uma justificativa, uma argumentação que possa se transformar numa peça para que a gente não abra mão desses recursos que foram destinados ao Espírito Santo, tá? Tanto para o Estado quanto para os municípios. Isso vai dar novo fôlego para que a gente possa empreender novas ações para uma pandemia que está se estendendo para além de 2020. Ok? É isso. Então, obrigada pelo tempo de fala. Ok, Carol, obrigado. Então, a gente tem a inscrição da Verônica também, Verônica? Oi. Pode. Obrigada, Fabrício não, Vinícius. Muito interessante ouvir as falas, né, da doutora Eliane e da subsecretária Carol, porque trouxe para a gente uma tranquilidade em trazer o que a gente estava almejando, de que os suplentes sejam contemplados com a sobra desse benefício, né, que são os editais de trajetória, dos artes integrados e da cultura digital. É muito interessante terminarmos essa última reunião com essa decisão. Eu só pediria uma possibilidade de, enquanto é claro que existe uma comissão, né, que ela é independente, mas assim, de uma orientação de que não beneficiasse os artistas que já estão muito contemplados, que já ganharam os outros editais. A Secult fazer esse levantamento de quem já foi várias vezes contemplado e realmente contemplar quem não recebeu até agora nada e que está na suplência, e alguns que estão entrando no recurso hoje porque houve alguns erros, como é o caso do Circo dos Irmãos Ranges, que eu bato aqui, tem que ser reavaliado esse recurso dele. Eu falo isso porque temos 4 circos que não receberam nenhum benefício com relação ao inciso 2. Eu só lembro aqui, os Ranges não receberam, o Ribeiro não recebeu, o Belgrado não recebeu, o Kroll não recebeu a questão do espaço, porque os órgãos ainda não entenderam, as prefeituras não entenderam o olhar que temos que ter com essa categoria, que é o circo, que é uma categoria itinerante. Então, é onde ele está, que é a casa deles. É o município onde ele se encontra nessa pandemia, que é a casa deles. Então, tem 4 circos que não conseguiram receber esse espaço 2. E são 4 circos muito interessantes e muito legítimos, de um desenvolvimento de atividade circense no Estado muito grande. Então, assim, eu insisto em falar isso no sentido de sensibilizar a Secult nesse momento em que está tendo essa colocação dessa verba, né, que conseguiram, né, que não conseguiram atingir tudo, essa sobra, que realmente seja beneficiado
os artistas, os coletivos, as entidades, os grupamentos que não tenha recebido mesmo, porque assim, uma coisa que a gente percebeu é que muitas artistas, muitos coletivos receberam 5, 4, 5, 6 editais. Editais não, projetos, no caso. Então, é um momento agora, é lógico que amanhã já é Natal quase, eu sei que está muito apertado, eu sei que vocês estão trabalhando demais, mas tem que se fazer esse levantamento para que esse dinheiro chegue a todos realmente. Não dá para poucos ficarem com muitos e muitos ficarem com nada. Não dá. Então, assim, eu tenho um levantamento de grupos que têm 13 projetos aprovados, 4 projetos aprovados. Inclusive, eu sei até o montante de valores de cada coisa. Então, assim, é muito duro eu ver alguns artistas que não conseguiram receber nada e têm direito a isso. Artistas da terceira idade, que tem uma história grande, como a Beth Cazé, também reprovada nesse projeto de trajetórias. Então, assim, é um momento da gente fazer uma reflexão e rever essas coisas. Eu acho que tudo bem que a Secult ela não decide, porque tem uma comissão, mas ela decide enquanto um caminhar direcionado na sua forma idealizada corretamente. Porque os caras lá não conhecem a gente aqui. Ok? Obrigada. Ok, Verônica, obrigado. Então, para a gente encerrar a participação dos convidados, das convidadas, né, eu vou chamar a Fernanda, que foi a representante da região serrana que não falou ainda, para fazer uma fala, e em seguida a gente encerra a participação. Se Elaine ou Patrícia, estou sem o nomezinho aqui, é isso, se vocês quiserem fazer uma fala em seguida, ok, de despedida, né? Mas acredito que o intuito do encontro de hoje foi um saldo positivo, né? A gente se apresentou devidamente. O Carlos Jolas também pediu uma fala. Enfim, então não vou ocupar o tempo aqui também fazendo cerimônia. Passar a fala para a Fernanda e para o Carlos em seguida. Vai lá, Fernanda. Boa tarde. Doutora Elaine, queria agradecer a presença aqui e eu vou falar mais diretamente para você mesmo. Eu sou representante da região serrana, né, como o Vinícius falou, e eu já sou da área jurídica também, já trabalhei na MP, então talvez eu conheça um pouquinho do trâmite, né, trabalhei na promotoria de Domingos Martins, aqui onde eu moro. E aí, na verdade, é na prática mesmo que eu queria saber que, por exemplo, teve algumas situações que, como o pessoal da comissão já relatou, a respeito de situações que a gente vivenciou com alguns gestores de prefeituras, que inclusive convidamos para estar vindo aqui na reunião, foi conversado, explicado, e meio que não resolveu nada, assim, nessas situações específicas. E tem relatório, a gente escreveu sobre as situações, mas outras que foram aparecendo, e aí, como o Bruno falou mesmo, né, a gente não sabia na prática como que o MP poderia estar atuando nessa situação, porque eu pensei inicialmente, por exemplo, se a gente protocolaria nas promotorias específicas dos municípios. Mas aí, como tem o centro de apoio, a senhora mesmo falou que meio que junta tudo para poder estar repassando, né? Aí, eu não sei, na prática, eu queria ver como que a gente poderia estar fazendo isso quando a gente tiver dessas informações, que eu imagino que a gente, como sociedade civil aqui, né? Estamos todos aqui como sociedade civil, muitos ligados à cultura, trabalho com a cultura, e aí tem acesso direto às pessoas que precisam do auxílio. Então, acho que a gente tem dados importantíssimos que servem de subsídios para o Ministério Público estar aí procurando o que pode fazer, o que pode ajudar, o que não pode. Então, eu queria saber se tem como a gente ter, a gente protocola direto no centro de apoio para a senhora e a partir daí ver o que vai fazer, o que não vai. Que, assim, eu sei que nem tudo o MP também pode atuar, né, porque tem... Igual o que já aconteceu, até eu queria pontuar. Não vai ter como o MP fazer muita coisa, eu acredito, assim, que teve muita burocratização, ou lá atrás não teve o acesso à sociedade civil, que isso de fato aconteceu, mas daqui para frente, talvez, não vai ter como fazer muita coisa. Porém, eu acho que a gente pode ter um papel muito importante na fiscalização do que agora que está realmente pagando a esse pessoal, sabe? Igual a questão dos suplentes. Então, nessa parte daqui para frente, nós temos aí... agora, fim de ano, eu acho que na prática tem muito o que fazer.
Mas janeiro, fevereiro e março, se eu não me engano, março que é o prazo aí meio que final, né, Vinícius? Depois você pode confirmar. Então, esses 3 meses aí para a gente poder estar juntando. Então, por exemplo, tivemos uma informação de município X que a sociedade civil está acontecendo isso e aquilo. Relatar, mandar para o centro de apoio, assim, você acha que pode funcionar? Na prática, o que a gente pode fazer agora na prática? É isso que eu queria perguntar. Obrigada. Elaine, eu gostaria de repente, propor do Carlos fazer o apontamento dele, que aí você responde a Fernanda e já se despede em seguida. Ok? Valeu, obrigado. Carlos? Boa tarde a todos e a todas. Né? Me desculpe eu não estar participando muito ativamente, pois eu tinha uma revisão médica na hora da reunião, aí eu acabei tendo que ficar ouvindo, entrei e saí para poder pegar o finalzinho aqui agora, tá? Mas agradecer a doutora Elaine, né, por essa participação e dizer também que em Iguaçu nós tivemos uma demanda do Ministério Público Estadual, né, que foi quando o centro daqui, né, um dos que foi contemplado, ele não estava podendo receber porque eles não tinha conta jurídica, certo? E aí a federação entrou em contato junto com o Ministério Público e foi ligado para a prefeitura e a Secretaria de Cultura reviu todo o processo, passou de um processo jurídico para um processo de pessoa física para o centro, né, para a matriz africana aqui de Iguaçu está recebendo no espaço, no inciso 2, e foi muito interessante, né, porque aí os poderes se articularam para resolver uma determinada situação. Né, eu fico feliz de saber que também com relação ao que a Carol colocou, a relação dos suplentes, e se há essa possibilidade, né, de vencer, né, antes do final do ano, esses grupos suplentes estarem sendo chamados, estarem sendo contemplados, para a gente vai ser um grande avanço. Dizer também que muita coisa aconteceu aqui na região sul, né? Algumas cidades acabaram não finalizando todo o processo, a gente sabe que esse recurso deve voltar para o Estado, né? Já tem um pedido nosso aqui, que se olhe com carinho para cada município, a Carol afirmou que sim, né? O próprio município de Anchieta, né, não está conseguindo pagar o inciso 3, eles conseguem pagar o inciso 2, mas não vão conseguir pagar o inciso 3 a tempo, estão tentando, a gente tem toda uma jurisdição agora que talvez abra caminhos para que pague em janeiro, como São Paulo está conseguindo fazer, pagar algumas coisas em janeiro. E até queria ver com a Carol se há essa possibilidade mesmo no Espírito Santo também de alguns projetos dos municípios serem pagos, né, agora em janeiro. E com a doutora Elaine, se é a medida mais fácil, é uma coisa que a Fernanda já colocou, vai ser a medida mais fácil para quem está dentro dos municípios, como os nossos aqui, da região do Caparaó, eles vão diretamente, esses municípios vão diretamente ao Ministério Público de cada município, se isso é o procedimento mais fácil e mais ágil, entendeu? É basicamente isso, e pedir desculpas pelo meu atraso aqui na reunião. Ok, Carlos, obrigado. O Peter também falou que ia fazer uma breve fala antes da Elaine. Pode falar, Peter. Obrigado, Elaine. Não, eu queria, na verdade, assim, da mesma maneira que eu introduzi, assim, um pouco concluir também o pensamento, assim, sobre tudo que aconteceu, porque me parece, assim, que esse é um momento muito chave, assim, da cadeia produtiva cultural no Brasil, sabe? E eu acho que esse debate aqui, mais do que uma ilusão ou um romantismo de que a gente vai resolver todos os problemas que foram identificados, eu acho que ele tem muito mais a ver com ser capaz de deixar uma reflexão para o setor público, né? Assim, para os servidores, sobre que tipo de visão, que tipo de política pública que a gente espera, assim, para compreender um caminho de desenvolvimento para o nosso país.
porque muitas vezes assim parece que a gente já está com aquela coisa tão entranhada que muitas vezes a gente comenta que é aquele complexo de vira-lata, né? E principalmente uma noção de uma vida dura e difícil e injusta nesse país, né, onde existe tanta desigualdade por conta de todo o nosso processo colonizatório que fez com que todas essas contradições fossem a tantos extremos, né? E eu acho que o papel dessa comissão nesse momento, pelo menos assim como eu vejo e tento colocar e colaborar com os meus colegas, é justamente da gente tentar deixar um recado assim do que a gente de um tipo de mentalidade que a gente acha que é muito necessário ser revisada, né, sobre a atuação do poder público, porque muitas vezes a gente tem a noção assim de que de uma noção, um conceito liberal assim, de que faz com que exista muitas travas, né, assim, muitas ideias preconcebidas a respeito de auxílios, né, emergenciais ou de assistência social. E aí, assim, a gente sabe, por exemplo, que nos últimos anos a gente percebeu um processo assim no país de uma escalada de violência, assim, de uma parte intolerante da sociedade que muitas vezes se beneficia de algum tipo de boicote às políticas públicas, porque muitas vezes uma politização desses processos que deveriam ser olhados de uma maneira um pouco mais técnica, né? E eu acho que o nosso trabalho aqui está sendo tentar sempre nos chamar à responsabilidade de tentar salientar a importância do valor técnico, né, dessas discussões. E aí, assim, a gente vê, por exemplo, o quanto que existiu de preconceito ao Bolsa Família, né, em governos anteriores, e que a gente percebe hoje, por exemplo, todo mundo aguardando um auxílio, receber um auxílio emergencial. Então, também existe uma contradição, de uma maneira geral, no próprio pensamento do cidadão brasileiro, e lembrando que o servidor público, ele também é cidadão, né? Então, assim, a gente precisa vencer um pouco esses preconceitos, e eu acho que mais, assim, aproveitar o momento para compreender que que política pública não pode ser feita apenas através de edital, através de livre concorrência, né? E sim entender que a assistência social, e aí nesse sentido eu gostaria de pontuar assim, que essas parcerias que já foram citadas, elas deveriam buscar ser ampliadas, inclusive para a inclusão de outros órgãos, por exemplo, como os Centros Regionais de Assistência Social, CRAS, né, que são instrumentos que existem e que tem muitas unidades nos municípios, e a gente acredita, sim, de que, de certa maneira, é necessário pensar num tipo de política pública que crie uma mobilização entre esses diferentes órgãos, né? Então, por exemplo, se esses centros de assistência social eles tivessem sido capazes de ser instruídos a lidar com o agente cultural, né, a pessoa na ponta que está precisando, eu acho que o resultado de todo esse processo teria sido muito diferente. Então, a gente tem assim um pouco que vencer esse preconceito, né, da importância da assistência social. A gente sabe que todos os países desenvolvidos, eles têm isso. Todo o país que chegou num estado de bem-estar social, ele investe, ele compreende a necessidade de se criar estruturas sólidas a respeito da assistência social aos seus cidadãos, e eu acho que esse é um momento que a gente precisa debater isso de uma maneira muito forte, assim, né, para a gente perceber que em outros momentos
que virão, eu espero que virão, eu tenho certeza que virão, a gente não tenha o mesmo tipo de posicionamento, que é um posicionamento assim um pouco acomodado, né, assim do poder público. Essa é a nossa limitação. Claro, são muitas limitações. A gente sabe que o nosso país é um país com muitas contradições. Mas assim, por outro lado, eu sinto assim que, sabe quando você sente que faltou aquele esforço a mais? E eu acho que muitas prefeituras sofreram desse mal. E é muito importante a gente falar sobre isso, para que isso não passe e a gente possa compreender que o caminho do desenvolvimento é um caminho sem volta. A gente precisa continuar trabalhando pelo desenvolvimento, até para quando as contradições aparecerem, aqueles agentes que querem criar intriga e que querem criar... minar, na verdade, todo o potencial que a gente existe, principalmente porque a gente sabe que a cultura brasileira ela é muito valorizada no estrangeiro, assim, por conta de toda a potência que se cria a partir da sincretização de tudo de todas as referências culturais de diversos povos, que isso possa ser de fato compreendido como um grande valor nacional, né? E que a gente possa compreender que esse desenvolvimento ele precisa continuar acontecendo, e não a gente achar que o Brasil é fadado a uma falência eterna. Eu não acredito nisso, e por isso mesmo me sinto, inclusive, na obrigação aqui. Eu acho que nós, inclusive, estamos muito cansados nessa comissão, falo por mim, porque não é um processo fácil, principalmente quando a gente vê diversos agentes culturais assim com trabalhos importantíssimos que acabam sendo invisibilizados, e nesse sentido assim é um pouco nossa, já que a gente está aqui, né, é nossa função, nossa missão mesmo, deixar que esse debate não se perca. Então é isso, muito obrigado. Ok, Peter, obrigado. Então agora eu passo a fala para Elaine, doutora Elaine, se despedir. Patrícia também, se quiser falar alguma coisa, e dar suas palavras finais e responder o questionamento da Fernanda, só registrando aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação, foi reforçar aqui a importância desse encontro, desse momento, e é isso. Valeu, obrigado. Não, Vinícius, eu que agradeço, né, o Ministério Público essa oportunidade, essa possibilidade de estar ouvindo diretamente de vocês, né? Quando a gente vê o relato da Verônica, a gente vê o Carlos falando, né? O Bruno, a gente sente essa necessidade, a sensibilidade do tema, e isso é muito importante mesmo, né? Para o Ministério Público, para essa aproximação. E eu gostaria, o Peter, ele fez um levantamento, né, Peter? Você fez uma relação de 7 pontos, de 7 dificuldades, né? Seria interessante se vocês depois pudessem listar essas dificuldades para a gente, por mais que algumas delas, eu acho que não vai ser possível, né, consertar, né, ou a gente fazer diferente agora. Mas fica o registro e a gente consegue articular, né? E daqui para frente a gente também pensa em qual estratégia que a gente pode tomar. E em relação a isso, nesses pontos que vocês forem elencando, essas 7 relações, as dificuldades, se vocês puderem também indicar o município que vocês verificaram aquela dificuldade específica, né? Igual a questão da procuradoria, né? Você falou a questão da regulamentação, alguns foi por lei, outros foi por decretos. Quais que vocês visualizaram, né, que vocês têm notícias dessas dificuldades, para a gente é importante, né? Quando a gente recebe denúncias, às vezes, genéricas, né, falar os municípios, a gente não consegue atuar, né, porque são 78, então a gente não consegue ir disparando, né, notificações, ofícios para os 78, a gente sempre vai pontualmente no caso concreto. Então é importante vocês também trazerem, se vocês puderem fazer isso, e a gente vai fazer essa fala, né, essa articulação, seja com o promotor, seja com... Vamos ver como é que vai ser agora essa nova política também, né? Dia 31 muda tudo, né? Mas com o gestor ali, o novo secretário que vai estar assumindo, né? E a gente chama atenção para esses pontos que já foram levantados para que não se repitam. Né? Como o Carlos levantou, né? Ministério Público, quando a gente recebeu demandas pontuais, né, e principalmente depois dessa denúncia que a gente recebeu das dificuldades das casas de povos de matriz africana,
E a gente disparou para todos os promotores de justiça um modelo de ofício, um modelo de uma notificação, uma manifestação técnica, incluindo, né, informando que as casas de pau de matriz africana, como que elas deveriam ser enquadradas, né, principalmente em relação à Lei Aldir Blanc. Então, a gente vai fomentando os colegas também dessa outra ponta, porque muitos colegas também promotores, assim, a gente também entende a dificuldade de muitos promotores, que às vezes são sozinhos no interior, né? A Fernanda já trabalhou lá, né? Sabe um pouco, recebe demanda de tudo quanto é segmento, né? Seria da saúde, da educação, do meio ambiente, de família, de idoso, de infância. Então, quando a gente traz as coisas mais mastigadas um pouco, é muito mais fácil da gente também, até para o promotor, a gente conseguir uma efetividade maior, né? Pela dificuldade dele ser um clínico geral no interior. Então, ele tem todas as atribuições. E aí, em relação a como a gente fazer esse nosso acesso, né? Essas denúncias, eu acho que excluir os promotores lá da ponta, eu acho que não seria o caminho. Eu acho que a gente pode adotar sempre a medida assim. O centro de apoio, a gente é esse órgão de inteligência. A gente até pedi para a Patrícia colocar aí também o nosso e-mail, né? E o nosso telefone, que ele, inclusive, o telefone é um telefone fixo, mas está vinculado a um celular, então a gente está atendendo ele a todo momento. Eu acho que a denúncia a gente pode fazer das duas formas. Porque tem muitos promotores do interior que eles estão sensíveis já a essa questão. Então, às vezes, por exemplo, não sei se o Carlos tem alguma aproximação, a Fernanda, do promotor do seu município. Então, você também chegar e o promotor ouvir também diretamente da pessoa que está levando aquela dúvida, né, ou aquela denúncia, é muito interessante. E, ao mesmo tempo, traz aqui para o CACC, né, o Centro de Apoio da Cidadania, porque a gente também, como a gente acaba recebendo as demandas também de todos os municípios, a gente também a gente consegue ter mais informações e a gente entra em contato com o colega, com o promotor e também traça as diretrizes junto com ele. Então, acho que a gente poderia trabalhar assim sempre, né? Com a comissão, a gente está à disposição, acho que com esses dois caminhos seria interessante. Não excluir o promotor do local, né, encaminhando para ele. E hoje, durante o recesso, principalmente, né, a gente tem a dificuldade, assim, o Ministério Público não está aberto, está trabalhando só em regime de plantão, mas a partir do dia 7 de janeiro, as promotorias já estão abertas novamente. Mas cada promotoria também tem o seu e-mail, né, que o e-mail e o telefone de cada promotoria fica no site do Ministério Público, é fácil de achar, então vocês podem encaminhar por e-mail. E para o centro de apoio, pode encaminhar para a gente por e-mail também, que a gente faz o registro e a gente vai dando os retornos e os feedbacks para vocês, e junto com os colegas também. Então, acho que para fins, né, assim, dessa aproximação da comissão, esses nossos contatos, eu acho que a gente consegue suprir. E aí, as demandas, quando forem urgentes, a gente vai tendo que trabalhar, né? E quando for essa questão mais estrutural mesmo, a gente também vai pensando em formas, estratégias da gente ir agindo daqui para frente. Igual assim, quando que essa questão, eu falo assim, hoje eu vejo que todo esse trabalho da Aldir Blanc, sem dúvida, por mais que a gente esteja encontrando muitas dificuldades, mas está sendo um avanço muito grande. Vitória me surpreendeu, assim, essa questão, quando a gente oficiou, né, eu perguntei para o secretário de Cultura, ele tinha esse cadastro, e falou, a minha gerência de patrimônio histórico e cultural não tem esse cadastro, porque quem tem esse cadastro é a Secretaria de Direitos Humanos. Então, quando a gente perguntou do cadastro das casas de povos de matriz africana, assim, dentro da nossa capital, né, a gente já tem essa dificuldade, eles já passam tudo como se fosse direitos humanos, já excluem a cultura dessa questão. E aí, quando vocês, comissão, Estado, e a gente está começando a entender, né, puxando esse fiozinho, é onde a gente vai agora trabalhando, né, cada demanda vem lançando holofote, né, sobre essas situações e mudando a percepção de todo mundo. Então, assim, é trabalho mesmo, às vezes, de formiguinha, né, que cada um de nós, né, vai fazendo, mas eu vejo que a Lei Aldir Blanc está dando essa chance para a gente, né, para todos nós pensarmos diferente, encarar a cultura de forma diferente, todos os atores, né,
de forma diferente e fazer essa transversalidade mesmo e colocar todo mundo pensando igual dentro das possibilidades, né? Então, ó, o Ministério Público a gente está à disposição. Seria interessante, então, Peter, se você puder fazer, né, vocês, comissão, né, junto com a comissão, fazer esse levantamento dessas dificuldades, o que vocês encontraram, e daqui para frente, se vocês visualizarem outros pontos também que a gente pode estar trabalhando, pode trazer, né, por escrito, ou mesmo pode ligar, a gente pode também conversar, a gente está à disposição. E os canais também, Fernanda, aí ficou claro, assim, eu acho que vale a pena sempre trabalhar com as duas, diretamente com o promotor e centro de apoio também, porque a gente vai sempre fazer essa ponte com o colega lá da ponta, que às vezes ele já recebeu a demanda, ou alguém, né, já foi lá e já conversou diretamente com ele também já sente essa sensibilidade, né, e quando a gente ouve diretamente, sem dúvida, é sempre melhor. Então, é bom também esse papel de vocês também. Eu não sei se Patrícia gostaria de fazer algum apontamento também. Eu acabei perdendo um pouco da reunião, eu fiquei sem a internet. Me surgiu uma questão que é essa possibilidade da prorrogação. E, assim, eu queria saber um pouquinho disso, se isso é uma possibilidade real, realmente, ou se caminha mesmo para finalizar agora, dia 31. Olha, Patrícia, a gente não tem nenhuma informação oficial do governo federal, né, sobre a intenção da prorrogação. Há uma movimentação forte aí dos estados, dos municípios e da sociedade civil pressionando para que aconteça, né, mas não há nenhum encaminhamento ainda formal sobre isso. Assim. A esperança é a última que morre, não acabou o tempo ainda, né? Mas, assim, por indícios, né, está complicado contar com isso. Então, no poder público, por exemplo, as pessoas estão trabalhando acreditando que dia vai ser agora mesmo, vai se encerrar em dezembro, para tentar conseguir pagar, porque se você acreditar que vai prorrogar, você vai acabar deixando, e não prorrogar de fato, você acaba deixando de beneficiar uma série de agentes aí. Entendi. Bom, então tá. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade agora. A gente tem um teto que costuma se estender um pouquinho mais, então é isso, deixar vocês à vontade para poder sair, né? Se quiserem acompanhar, também podem acompanhar. Alguns outros colegas vão precisar sair também agora, às 15h30. Vinícius, só quero fazer um agradecimento à presença das duas representações aí. Nós agradecemos muito, né, a doutora Elane e a doutora Patrícia por estar aqui, né, nessa discussão tão importante, tão histórica, que é essa questão da Lei Aldir Blanc, né, e saímos aqui muito felizes de começarmos essa parceria, né, de um entendimento para que realmente não só a Lei Aldir Blanc, mas toda a política cultural que seja criada a partir de agora tem uma relação também, né, de discussão com o Ministério Público. O Peter colocou muito bem a questão do território social. Nós, artistas, muitos anos, a gente não se via muito nessa vulnerabilidade, devido aos nossos trabalhos, né? Devido à questão das apresentações, devido à questão e quando se depara com uma crise como essa, a gente vê como nós somos vulneráveis, porque nós não temos um emprego fixo, nós não temos uma carteira assinada, nós temos a nossa arte, é o nosso instrumento de trabalho, é a nossa arte, e o Brasil, nos eixos Rio, São Paulo, os artistas ainda conseguem trabalhar em algumas produtoras grandes. O Espírito Santo ainda nós não chegamos nesse ponto. Então, assim, para mim é muito histórico, se tornou muito histórico esse momento em que o Ministério Público está trabalhando junto conosco com a questão cultural e artística. Obrigada a vocês aí, um Feliz Natal para vocês, para toda a família de vocês.
Verônica, eu que agradeço, eu agradeço a todos vocês, então, essa possibilidade. O Ministério Público, a gente está aqui à disposição, dentro do que for possível, né? A gente ouve, a gente conversa, o que for possível dentro da nossa possibilidade, a gente também está trabalhando junto com vocês, tá bom? Então, ó, bom trabalho para vocês, a gente vai deixar, então, a reunião, eu e a Patrícia, aí vocês ficam mais à vontade e a gente também segue aqui as nossas demandas, tá bom? Obrigada, boa tarde, bom Natal, Ano Novo. Vamos ver, se prorrogar, a gente ganha aí um fôlego para trabalhar melhor essas dificuldades que vocês vão relatar, né? Senão, a gente vai pensando nas estratégias. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Gente, o Bruno ele tinha proposto terminar a reunião, ter o teto de 3h30, e eu acabei não compartilhando com vocês para a gente deliberar sobre isso, né? E algumas outras coisas ali também no texto que eu não falei só do tempo de fala. Então, queria saber se a gente poderia, de fato, encerrar a reunião mais cedo hoje, né? Mas eu pensei, assim, num ponto da última reunião, que a gente, teoricamente, semana que vem seria uma semaninha de recesso, né? Mas eu acho que pode ser mais interessante, talvez, a gente ter um encontro até para ver como é que foi de fato aí, né? Enfim, é uma semana que ainda tem prefeitura, está trabalhando, então a gente ter a nossa reunião também, já que a gente teve hoje, acho que talvez na semana que vem também não vai ser tão difícil, não sei se vocês vão estar viajando, todo mundo de férias, né? E após isso, aí sim vai ter de fato batido 31 de dezembro, né? Acho que a gente poderia fazer um recesso, e reforço aqui que eu acho que o recesso poderia ser até para dar uma respirada mesmo de 2 semanas. Assim. Depois disso, eu vou entrar de férias a partir do dia 11. Então, outra pessoa, a gente vai publicar a resolução lá da criação dessa comissão novamente, com outra pessoa assumindo mas, enfim, qualquer coisa também vocês podem tocar, se for o caso, né? Não precisa... É isso, queria registrar esses 2 pontos, assim, que dia 11 eu vou tirar de férias e outra pessoa assumirá, mas vocês também têm autonomia para seguir se reunindo, né? E a proposta da gente ter reunião semana que vem e depois ficar 2 semanas sem. Bacana, Vinícius. Realmente a gente está num momento de vigilância intensa aí até o dia 31 de dezembro, né? Então faz sentido. Mesmo porque a gente está no aguardo dos suplentes também, dessa prorrogação, de saber os municípios que estão tendo problemas, então é importante ter mesmo essa reunião, até mesmo para a gente finalizar esse cômputo esse formato que está até agora. Gente, também estou de acordo, tá, gente? Ok? Eu também estou de acordo. Só queria falar uma coisa que é importante também. Quer dizer, tudo é importante, né? Todo mundo de acordo para a semana que vem, né? Posso falar outra coisa rapidinho? Ótimo em pular coisa. Olha só, sobre a questão da MP, só para finalizar, eu achei super positivo a nossa reunião hoje. Acho que pode super dar certo. Então, eu proponho aqui vocês uma questão para a gente poder, de fato, fazer funcionar essa questão aí. Quando a gente vê, por exemplo, Verônica e Carlos, que de vez em quando mandam lá no grupo, situação específica no município tal, se puder, já mandar, às vezes, por escrito, porque se vocês quiserem, eu posso me comprometer a poder estar, assim, fazer essa ponte aí de mandar para o MP, entendeu? Lá para o centro de apoio. Então, assim, eu só ia precisar, tenta me mandar, gente, tem um mosquito aqui chatão, me mandar, assim, uma minuta, pelo menos que for, me compartilha no Drive, que eu pego um tempinho e escrevo, para a gente poder não ficar igual lá no grupo, tem a informação e ninguém consegue fazer e não vai. Então, assim, já que eu já tenho familiaridade com o IS de promotoria, então, se todo mundo aqui concordar, Carlos, viu uma situação no município X, você vai colocar, pode ser simples, município tal, aconteceu isso e aquilo. Eu vou pegar, vou escrever, vou mandar para o centro de apoio e vou mandar para a promotoria o e-mail. Então, eu me comprometo a fazer isso. Eu não me comprometo, às vezes, a todo dia, a pegar e ver todo o relato e minutar tudo e formatar tudo. Então, eu peço que vocês me dêem esse meio caminho andado aí. Que aí eu faço uma pastinha lá no nosso Drive, tem a pastinha MP, deixo tudo lá bonitinho. Então, isso daí, eu
posso fazer, sabe? E aí mandou qualquer coisa, me manda uma mensagem no privado, que às vezes se eu não responder no grupo, manda lá, Fernanda, município tal. Então, assim, pra gente fazer funcionar isso daí do OMT. Beleza? Fechou aqui. É Maravilha. isso. Ok. Peter, quer falar? Oi, não, é só dizer que estou totalmente de acordo aí com a Fernanda, só que mesmo assim ainda parece muito trabalho, né? E lembrando assim que a gente não está nem recebendo para isso, apesar de entendermos que é um trabalho voluntário muito importante. E aí, nesse sentido, só corroborar aí que eu acho que a gente deve continuar enviando as cartas que a gente está elaborando, porque é uma maneira de fazer. Tanto o Conselho Estadual de Cultura quanto o Ministério Público está muito ciente, conforme a doutora Elaine indicou, tentar também compartilhar isso nos municípios. Então, acho que cada representante de cada região poderia tentar isso, talvez mais para janeiro até, né? Depois de passar toda essa confusão, a gente meio tentar encaminhar essas cartas para as procuradorias dos municípios e tentar também, assim, sempre tentar contar com algum apoio local para a elaboração desses relatórios, como o próprio Bruno conseguiu articular na região metropolitana, para que não seja muito pesado, por exemplo, para essa comissão, como a Fernanda falou aí. E a outra questão é que a gente está recebendo algumas comunicações, umas mensagens no e-mail da comissão, e aí fica também muito difícil responder tudo, né, todo mundo, mesmo sendo essas muitas comunicações muito importantes. Então eu gostaria de sugerir assim de que a gente meio tipo adotasse uma resposta meio padrão, talvez compartilhando o link do nosso blog, onde tem o registro de todos os nossos posicionamentos, porque aí a pessoa tem uma chance de entender o trabalho que a gente está fazendo e ser contemplado ali na resposta de uma maneira não particular, mas de uma resposta de uma maneira um pouco abrangente. É isso. Eu concordo. Ok. Eu queria... Ok. Pode falar, Vinícius. Desculpa, alguém quer falar? Não, eu ia É só uma coisa também que eu cheguei a conversar com o Bruno, a gente precisa, é importante, a gente fazer uns direcionamentos melhores aqui dentro da comissão, igual o Peter falou, trabalho voluntário, ok, todo mundo aqui, todo mundo tem os seus afazeres do dia a dia, só que está ficando muita informação corrida lá no grupo, informações importantes. Por exemplo, eu lembrei agora, a Lara esses dias mandou uma informação importante sobre o chamamento, que teve vários contemplados para a gente vigiar. Vai ficar, entendeu, a informação. Então, uma sugestão talvez seria, ou a gente pegar essas coisas pontuais que tem que vigiar, delimitar. Lara, você pode cuidar de ver isso daí? Porque vai ser, estou dando um exemplo, né? Pra gente, e essa pessoa está trazendo feedback, porque se todo mundo fazer tudo, ninguém faz nada. Então, igual eu falei, eu me comprometo essa questão do MP, vai dar trabalho, vai, mas assim, estou na comissão, é isso. Então, assim, se cada um puder pegar pelo menos essa reta final, para a gente, de fato, efetivar alguma coisa, que eu acho que pode render bons frutos aí no MP, inclusive, até nessa fiscalização aí, pô, viu nesse chamamento tem alguma coisa errada? Escreve, já manda para o centro de apoio também, sabe? Mas a gente precisa ter essa definição melhor, porque tá ficando às vezes algumas informações que vão passando, né? E isso é ruim, assim, eu acho que é contra a produtividade, não sei. Aí, o que vocês acham sobre isso? Alguém tem alguma sugestão a respeito disso? Não, é fantástico. Fantástico, Fernando. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu só quero pontuar um detalhe, que assim, por exemplo, um movimento que eu estou tentando me concentrar é de manter um diálogo, esse elo de comunicação com a região na qual eu estou representando, região metropolitana. Então, assim, acho que a gente também usar desse atributo da regionalização da comissão vai ser legal para a gente conseguir ter mais capilaridade aí. Acho, inclusive, que, por exemplo, a Verônica pode ser um coringa nesse aspecto, porque ela
tem capilaridade no estado todo, até pela própria característica do circo, a trajetória dela e tal. Eu percebi que nem Viana e nem Cariacica não é falta de contato com essa galera, mas não surgiram demandas de lá mesmo. Já ao contrário, Serra, Vila Velha e Vitória é o tempo todo, assim, tá? Tipo, Babilônia em chamas. Então, assim, eu já me concentro aqui porque eu sei que eu não vou dar conta de tudo e ainda assim, né? E aí, então, tentar seguir esse fluxo. Nas regiões que cada representante tiver, tentar juntar o máximo, fazer o documento, igual a própria a Elaine falou, né? Município, o relato, manda para Fernanda, e Fernanda cria o elo com o Ministério Público. E aí vamos tentar produzir nesse ritmo. Por mim, é isso aí mesmo. Não, por mim, posso ficar assim, nessa questão da Coringa e tal, porque muita gente me liga, né? Ontem mesmo eu fiquei um pouco afastada da comissão, eu fiquei atendendo muita gente por causa do resultado do Trajetórias, né? Orientando até como se fazer o recurso e tal. Mas é isso aí, é muito trabalho, mas a gente entrou nessa, tem que terminar, né? Outra questão é a respeito de que a gente ficou de mandar lá para a doutora Elaine, a lista do Peter, né? Então, essa lista aí seria bom, às vezes, a gente dar uma relida, ver se acrescenta alguma coisa, não vai, e tentar mandar isso logo também, né? Acho que é muito bom ponto de partida. E depois já mandar os documentos que a gente tem de Vitória, Serra, Vila Velha e de outros municípios. Vou dar uma caçada lá no grupo para cima, o que tem lá também, que tem um monte de coisa, né? Ok. Eu acho que como encaminhamento, então é isso, né? Fernanda, só uma colocação, um adicionamento aí rapidinho, uma adição, né? Essa carta que foi feita, ela foi feita de uma maneira um pouco abrangente para ser entregue ao Ministério Público. Na verdade, esses pontos que eu li meio que já são dessa carta, e aí no final dessa carta tem assim, documento anexado, relatório o análise de um relatório da região metropolitana. E aí é aquela carta que a gente pensou em encaminhar para o Conselho Estadual de Cultura, mas que ela serve já como um anexo com informações adicionais aí para o Ministério Público, né? E aí, conforme mais dados forem sendo gerados, com o diálogo com as bases nos municípios, a gente pode ir encaminhando mais material, né? Beleza. É isso, gente. Então, alguém tem mais alguma fala? Temos os encaminhamentos aí, só para terminar, só para terminar, Fabrício, porque o papel nosso é um tanto de estar no monitoramento com relação aos órgãos e também com monitoramento com relação aos contemplados, né? Então, o Ministério Público serve para os dois. Então, assim, se a aplicabilidade também dos artistas não for de acordo, nós temos que ficar orientando eles nesse sentido da prestação de contas deles, entende? Até mesmo para ver se estão aplicando mesmo dentro do que está sendo proposto. Eu sou muito taxativa e sou muito reta nessas questões. Então, assim, o olhar que eu tenho para o governo, eu tenho também para os produtores. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Verônica, eu sugiro, não sei se o pessoal concorda, de fazer por escrito a questão lá do circo que você relatou no grupo, que são 2 circos, né, que não foram contemplados e tudo mais. 4 circos, 4. Então, escrever isso aí, talvez eu acho que é uma manifestação importante para estar mandando lá para o centro de apoio, até porque o circo, eu sou um pouco leiga nessa questão, mas é itinerante, né? Então, contemplaria aí várias promotorias. Alguém tem que abarcar eles. Então, assim, e se acontecer dessa suplência aí não sair e tudo mais, eles vão ficar sem nada? Então, é um ponto para o MP talvez estar olhando a questão dos circos. Eu acho que é importante a gente estar escrevendo isso aí, já que são 4 circos, já é uma coletividade aí, né? Além do circo ser várias pessoas, assim. Né, Verônica, gente? Várias famílias. Verônica, só uma questão. Os irmãos Ribeiros, na primeira vez que foi falado dele aqui, eles iam ser contemplados na Bahia. Lembra? Não são contemplados, não vão ser. Eles não foram lá, né? Não, eles foram contemplados agora no Trajetória, né? Qual Trajetória?
Tá, porque eu lembro que você tinha falado que eles seriam contemplados na Bahia, aí até a Jucília depois questionou alguma coisa, né, com relação a isso, pode ser contemplado lá, depois ser contemplado no Espírito Santo. Até ela colocou isso. Não, a gente tem que ter muito cuidado nas falas. Não, por isso mesmo que eu queria esclarecer, por isso que eu queria entender. Então, a questão da Lei Aldir Blanc, em nenhum momento a lei fala de se o inciso você pode ser contemplado no inciso tal lugar, no inciso outro. Ele não tem essa não diz se é correto ou incorreto. Não tem essa fala. Entende-se que pode sim, a Carol, inclusive, tem esse entendimento. Ela estava procurando saber, mas ela já tinha esse entendimento, que não atrapalharia, talvez, se não data prévia, mas não tem essa proibição. O Circo Irmãos Ribeiro parou na Bahia, ele é daqui de Bitirama, e Bitirama não conseguiu fazer o plano de ação dele, não recebeu o dinheiro. Aí ficou sem o espaço, ficou sem o inciso 2. Isso aí. Mesmo lá e aqui. Aí eles conseguiram um edital agora no Trajetórias, porque é um circo muito antigo aqui. Agora, o Ranges não conseguiu. O Ranges é de Brejetuba. Brejetuba, aquela secretária, coitada, talvez ela não tenha uma experiência, não está conseguindo pagar o espaço 2, vai voltar. E também deu R$3.000, outra coisa também foi os valores que as prefeituras começaram a ter aleatoriamente. Vou te dar R$3.000, sendo que a lei não é isso, a lei são 3 parcelas, então tinha que juntar, sabe, condensar em um. Então, muito doido, tá? Vitória também está acontecendo isso. O Espaço Cultural, o Teatro do Beco, que é o teatro muito, muito, muito ativo, vai ganhar R$6.000 com o Espaço 2. Então, são várias loucuras que estão acontecendo. Então, o circo em si, o Irmão Ribeiro não ganhou o Espaço 2, o Randes não ganhou o Inciso 2, o Belgrado, lá de São José do Alto Calçado, não ganhou. O Kroll também. O Kroll de Vila Valério não ganhou, e o Imperial não ganhou o Inciso 2. Só que o Imperial já tem alguns editais ganhando. Então, por isso que eu coloquei muito assim, definitivamente, não sei se você estava, que a Secult, olha, agora, nesse final da suplência, priorize quem não recebeu. Nada até agora. E outra coisa, só para terminar, o lance do Ranges. O Ranges, ele é o circo um dos mais velhos aqui, tem quase 30 anos. A comissão não conseguiu abrir o arquivo dele. Eu ontem abri todo o arquivo deles, está tudo lá. Então, assim, nessa reavaliação, tem a Secretaria de Cultura, ela não é a comissão, mas ela tem o papel de estar fiscalizando, de falar, tem que abrir, arruma um computador e abre esses artigos desse pessoal, sim. Hoje eu fui de manhã lá falar sobre circo, né? Principalmente com essa questão do Ranges, que foi reprovado. Até agora não receberam nada. É um dos circos mais atuantes do Estado. Então, assim, a Fernanda falou interessante. É uma causa primeira esses 4 circos. Então, você pode escrever sobre isso? Posso receber. Então, quando? Vamos marcar um prazo aí, porque tentar antes do fim do ano, para poder eles tentarem ver a respeito deles. Por exemplo, Brejetuba, São José dos Calçados, talvez fazer uma ponte de... Fernanda, acho que tem uma carta que a Verônica fez que já fala essas questões. Mais especificamente... Igual, vocês viram que a doutora falou, que eu já tinha falado aqui com vocês antes, a promotora de justiça vai trabalhar como? O problema é lá em Brejetuba. Tem que falar o local, eu não falei nada. Você vai falar, município de Brejetuba, aconteceu isso e aquilo, circo tal. Por que esse circo não está recebendo recurso? Aonde é que a prefeitura está errando? A gente vai pontuar, a gente vai falar que recebemos a denúncia, entendeu? A promotoria, porque se a Secult não resolver... Se bem que aí nem é Secult, né, esses 2. Entendeu, Verônica? Então, São José dos Calçados, já que você tem essas informações, escreve aí, tenta, se você conseguir escrever hoje, para a gente já mandar isso hoje. Eu mando. Tá fresquinha. Fernanda, só esclarecendo, São José dos Calçados, o dinheiro vai ser revertido para a Secult, foi aquilo que eu pedi na reunião passada, que o dinheiro que fosse revertido contemple só aqueles espaços do local.
não seja diluído no Estado, que o dinheiro de São José do Calçado se aplique em São José do Calçado, o dinheiro de Ibitirama seja aplicado em Ibitirama. Eu não sei se a questão de Ibitirama, como é que vai ser. Agora, de São José do Calçado, eles vão reverter para a Secult, certo? Anchieta talvez volte uma parte do dinheiro, então, que até uma falou hoje comigo. Então, que esses recursos sejam destinados especificamente para cada município, tá? Para não ter essa diluição. Mas, Ola, tem que ter cuidado, porque o circo é itinerante. Então, assim, a fala do fórum é uma fala de que isso foi lá atrás, uma combinação do Fórum Nacional. Não entendi, Verônica, eu estou falando assim, que o caso de São José do Calçado, certo? Porque eles estão cobrando de São José do Calçado, certo? Eles entraram em São José do Calçado. Então, se os recursos vão ser devolvidos à Secult, ser revertido para a Secult, que a Secult contemple-os lá em São José do Calçado, onde eles fizeram todo o processo. Isso, entendi. É isso que eu estou falando, tá? Para poder não diluir. Porque, por exemplo, o Ola ajudou muito no sentido do circo do Pan-Americano. O Pan-Americano estava lá em Guaçuí e não podia. O Guaçuí estava com uma verba, né? Não tinha tanto para contemplar todos. Aí teve uma conversa com o secretário da Serra, eles receberam pela Serra. O outro que estava lá em Guaçuí também, que é o Zé Ravani, receberam pelo Vila Velha. Então, assim, a gente tem que fazer essas coisas mesmo. Não, é só ver onde que tem algum problema, sabe? Igual São José dos Calçados, não faz sentido mandar manifestação nenhuma, se já resolveu. E é isso, só para poder pontuar, então. São José do Calçado não está tão resolvido, gente. Não, vamos colocar. Mas não tem o que fazer, né? Por agora. Nem que isso. É importante também vocês terem conhecimento, a gente ter conhecimento, né, da regulamentação municipal, assim, porque eu ouvi alguns exemplos em alguns momentos, né, que às vezes a gente acha que a obrigação é alguma coisa e não é. Assim. Então, por exemplo, a lei fala de subsídio mensal, né, mas não determina quantas parcelas, por exemplo. Então, aí o decreto estadual já determina ali X, o municipal pode determinar outras X, assim. Então, pegar o regulamento deles, para a gente também não cobrar alguma coisa que eu falar, mas eu não estou fazendo nada de errado, está previsto em lei aqui no meu município, o decreto da prefeitura, aí eu acho que o nosso apontamento teria que ser outro, né? Teria que falar, olha só, então, olha o tipo de coisa que está previsto em lei, assim, e não necessariamente, eles estão fazendo alguma coisa ilegal, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento também da parte formal, assim, da história. Tudo bem, Vinícius. Vinícius, porque você está falando, se enquadra bem em Brejetuba, porque fizeram o decreto lá. A questão é tempo, que ela não está conseguindo fazer o edital. Agora, Bitirama, o dinheiro voltou. São José do Calçado não tem, não conseguiram. E também Vila Valério não conseguiram. Então, não é questão de decreto, entende? Beleza, gente. Então, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Vamos seguindo aí nas conversas no WhatsApp. Valeu. Tchau, Feliz Natal para vocês todos. Feliz Natal, galera. Um abração para vocês. Feliz Natal.